Lucas, Jamile e a professora Beatriz. A gente é aluna da escola Alvitânia Leite Santos e dentro da escola a gente trabalha com uma disciplina chamada eletiva, né, como a tia falou. Aí nessa eletiva, a gente nesse semestre está trabalhando em parceria com o Sebrae. Então, cada professor cada eletiva tem que desenvolver um produto. Nosso produto seria a empresa, né? A nossa empresa júnior. Então, é basicamente isso. Aí a gente quer fazer umas perguntas para você, né? Sobre como você começou aqui no ramo das redes sociais e tudo. Certo. Bom, eu já faço parte, né, desse ramo já fazem 8 anos, né? Só que eu sempre fui muito desinibida. Então, desde cedo eu já fazia propaganda na TV, sempre deixei de desfilar, sempre fui muito comunicativa. Só que eu morava em Imperatriz. Quando eu vim morar aqui em Açailândia, eu percebi, assim, que as pessoas ainda tinham uma dependência comercial mesmo, né, do mercado, uma dependência muito grande de Imperatriz. E aí, eu trabalhava na motoca, eu era vendedora, né, eu vendia motos. E um dia, uma dona de uma loja, que é até a Anice, da Bárbara Bela, falou: Elô, vamos fazer umas fotos. Aí eu falei: vamos, mas tem que ser nas minhas férias, né, porque eu não tinha tempo. Aí fui. Quando comecei a fazer as fotos, no dia eu já seguia outras blogueiras, né, que na época era Tássia Naves, que eram os blogs mesmo, né, tinha Tássia Naves, Camila Coutinho, Camila Coelho, e eu já acompanhava elas e eu via que elas falavam, né, elas não só tiravam foto, mas elas também falavam muito. E aí no dia que eu fui fazer essas fotos eu comecei a falar. E foi um diferencial, né, porque já havia blogueiras aqui na época, só que as blogueiras não falavam tanto. E aí eu comecei e começou a procura, né? E aí aos poucos foi crescendo, as pessoas no começo não entendiam, tinham medo, porque realmente foi uma transição, né? Eu peguei realmente essa transição da TV, do rádio pro digital, né? Então eu fiz parte desse processo, né? Tamo antiga já. Mas então isso já ajudou, né? Porque Sim. Hoje em dia já é mais comum ter Sim. esse meio assim, né? Mas antes, aí foi você que meio que Migrei, exatamente. Aí no começo as pessoas não queriam pagar, porque ficava assim: será que isso dá certo? Tinha um medo. Aí gravar do celular, como assim? Ah, é muito rápido, ela tá cobrando isso, é tão rápido que ela grava. E até hoje a gente tem muito preconceito, né? Muita gente fala assim: ganha dinheiro muito fácil, é muito bom ser blogueira. Inclusive tem muitos adolescentes que querem, né, o digital, porque acaba que o digital gera uma comparação muito grande. Então a gente começa a ver, às vezes, as pessoas novinhas conquistando tantas coisas que parecem muito distantes, né? Então hoje, muita gente quer ser do ramo digital porque realmente gera uma monetização muito boa, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente isso de você se comparar acaba que te atrapalha um pouco. A senhora falou dessa parte que trouxe a migração de Imperatriz pra cá, né? E de uma certa forma o pessoal acha difícil, que você citou também que, gravou aqui, pronto, aí paga um valor às vezes que a gente acha que é absurdo, né? Aí eu queria perguntar pra senhora se no início, quando a senhora começou, a senhora achou difícil, o pessoal julgou muito o cargo de contigo? Sim, demais. Só que como eu já tinha outro trabalho e eu gravava no meu horário de almoço, eu nunca achei justo eu não cobrar por isso. Porque eu abria mão do meu conforto de estar na minha casa, descansando, almoçando para eu estar trabalhando. Sem contar que desde quando eu comecei, eu já tinha retorno. Então eu pensava: poxa, se a loja está tendo retorno, eu também preciso cobrar. Então eu acho que isso também foi um diferencial, eu sempre me valorizar, né, em primeiro lugar. E até hoje tem pessoas que acham caro e realmente não é um serviço barato, mas que é essencial e que eu garanto meu retorno, né? Então eu acho que também é muito importante ter esse posicionamento de mercado, né? Mas o seu dia a dia acaba sendo muito corrido por causa do trabalho? Sim, era bem mais, né? Eu tinha muito mais empresas. Depois que eu me tornei mãe, né, na segunda vez, eu resolvi que eu iria diminuir o meu ritmo de trabalho por conta dos meus filhos, que eu preciso pegar, levar quem é mãe vai me entender, né? É o dia inteiro na função. Então eu dei uma reduzida, né, no ritmo de trabalho, mas não deixa de ser corrido, porque não é só ir lá e gravar, né? Eu não tô aqui gerando um conteúdo aleatório. A gente estuda, a gente pesquisa, requer, né, conhecimento, cursos como qualquer outra profissão.
você precisa se aprimorar e precisa gerar um conteúdo de valor. Então, não é tão simples como as pessoas pensam, né? Não é nada aleatório, não é nada à toa, tudo é realmente assim pensado, né? Verdade, tem toda Uma produção por trás, sim, exatamente. um estudo sobre marketing. Sim. Porque, Alcance. E as redes sociais, elas mudam muito rápido, né? Então, tem que eu, estar sempre eu fiz todo o acompanhando. processo, desde conteúdo mais elaborado e agora um conteúdo mais orgânico, que é o conteúdo que eu gosto mais de consumir, né? Que eu acho que o público se identifica mais e conecta mais também. Então, tudo isso são pesquisas de mercado, a gente tenta fazer uma entrega da melhor forma para gerar também, né, retorno para as empresas. Outra coisa também muito importante é você realmente selecionar com quem você vai trabalhar. Isso pode parecer meio soberbo, mas não é. Eu acho que é muito importante, porque as pessoas que você influencia acreditam em você. Então, a partir do momento que você divulga uma empresa que não tem credibilidade, que não é confiável, você também se suja. Então, também tem essa seleção, né? Não é só, vou contratar. Eu já dispensei vários trabalhos por não me identificar com a marca, por saber que eu não ia gerar retorno, né? Porque é muito fácil você receber o dinheiro, vou gravar, se der retorno bem, se não der, enfim. Sim, e também tem, eu acho, assim, essa questão de conforto, né, da Sim, pessoa com claro. o cliente. Claro, e é tipo assim, ó, todo mundo sempre me fala isso, Hello, tudo que tu divulga é bom de verdade, né? E é muito legal também quando a empresa chega e fala assim, nossa, eu sonhei muito trabalhar com você, porque não é um valor baixo, mas é uma coisa que a empresa realmente faz parte do crescimento dela. E eu sempre falo isso, né? Eu não só gero um retorno de vendas, mas agrega meu nome. Então as pessoas sabem que uma empresa que está me contratando, ela é séria, ela tem credibilidade e ela tem potencial, né? Então isso é muito bom, eu enxergar que eu cheguei, né, nesse patamar, assim. Realmente, a segurança é muito importante, porque tem muitas empresas, né? Muitas mesmo que passam uma propaganda com uma blogueira e acaba enganando tanto ela quanto os clientes. Sim, e cai, né, em golpe e tudo mais. Outra coisa também muito importante que eu sempre falo para as empresas é a importância do pós-venda. Não adianta você contratar uma blogueira, uma digital influencer, ela pode ter 1 milhão de seguidores. Se você não tiver um pós-venda de qualidade, você vai continuar sem vender. Então eu sempre digo que é um conjunto, né? E eu também sempre tento lembrar a empresa que o influenciador ele não é um vendedor, por mais que pareça, né? Então assim, a gente tá lá para mostrar a tua empresa, mostrar teu produto. Mas nada adianta se na hora que o consumidor for falar, vocês não responderem, não obtiver retorno, não tiver um atendimento de excelência. Então, às vezes, colocam culpa na digital influencer, né? Mas, na verdade, a empresa ela precisa estar estruturada para ela poder divulgar. É como se fosse uma loja física, né? O influencer é a vitrine da loja. Exatamente. Mas se quando a pessoa for lá na loja para comprar e dentro, o interno da loja tá bagunçado, Exatamente. não vai ter. Eu ainda, né? Eu recebo ainda reclamação. Às vezes, as pessoas falam, eu tentei comprar nessa loja, mas não obtive retorno. Ou então não fizeram questão, né, de me atender. E aí eu sempre dou esse feedback para os donos, né, para os proprietários, para que eles estejam cientes não só que eu não dei retorno, mas que também eles precisam alinhar a equipe, né, que também é muito importante. Uma coisa que a senhora tinha falado lá no início, que é, vou falar principalmente o jovem, né, as adolescentes, que eu também vou falar como adolescente, né, que no Instagram, principalmente, a gente vê muito vídeo de pessoa que, como ganhar dinheiro fácil, tal, não sei o quê. Aí você falou também que não é fácil, né? Tem todo uma carreira fácil. por trás. E inclusive, assim, é uma coisa que eu até comento muito com o Kellyson, né, que é meu braço direito, que é muito difícil hoje eu conseguir ter uma constância, por conta da minha demanda materna mesmo, como esposa e tudo mais. Mas o segredo é a constância, né? Você tem que fazer um trabalho dia após dia. E às vezes você se pega assim, poxa, eu tô com tanto tempo com esse número de seguidores, não tô crescendo, né, e tudo. E a gente tem que entender que não é do dia pra noite, é realmente um trabalho de formiguinha. E eu acho que tem que estar baseado mesmo na sua índole, na sua ética, nos seus princípios, né, pra você conseguir crescer, não passar por cima de ninguém também. E entender que a gente tem que fazer a nossa parte e esperar também, né, que Deus faça a dele, né. E nessa questão de crescimento, assim,
Quando foi que você percebeu que você tava bombando, assim, nas redes sociais? Menina, foi quando eu comecei a fechar contrato com marcas de São Paulo, né? Aí eu comecei a viajar bastante, eu ia muito pra São Paulo trabalhar. E aí eu vi que realmente meu trabalho estava sendo reconhecido, as pessoas estavam gostando e que eu tinha vencido na vida. Então esse foi meio que o ponto-chave Sim. pra sua carreira. A sua influência é aqui e em vários outros lugares. A senhora poderia citar alguns Sim. desses lugares? Ó, meu maior público é Imperatriz Açailândia, mas eu também tenho público em Palmas, eu tenho público em Belém, Goiânia, São Paulo também, né? Então a gente abrange outros estados. Assim, você faz esse trabalho para outros lugares, né? Mas, tipo, uma loja contratar a senhora, você precisaria ir lá para poder apresentar esse produto ou daria para fazer daqui mesmo? Não necessariamente. O que aconteceu muito após a pandemia, que foi a época que eu mais trabalhei, que foi onde o digital ele realmente também teve essa virada de chave, né? As empresas de São Paulo, de Fortaleza, que é os maiores polos atacadistas, enviavam para mim. Então eu fazia o provador de casa mesmo. Só que eu sempre gosto, né, de fazer uma viagem ou outra, porque o público gosta muito também de acompanhar. Então, às vezes, é necessário a gente fazer esses investimentos para também gerar visualizações, né? Acaba gerando também mais conteúdo. Sim, engajamento, o povo adora isso. Ao decorrer da viagem, ele vai gravar uns bastidores. Sim. Na minha opinião, o que eu mais gosto é isso. É, os Viagem. bastidores, é verdade. É a melhor parte. Pois é, outra coisa que eu tenho dúvida também é sobre esse trabalho de vocês, né? Tipo, uma loja contrata vocês vão apresentar um produto. É ele que vai falar o que você tem que fazer ou você mesmo vai falar o que acha melhor, do que o povo quer escutar sobre isso? A gente sempre pede um briefing, né, que é um roteiro. Então, normalmente, eu trabalho com lojas que se identificam com o meu público e com o meu jeito de trabalhar. Por isso que eu sempre falo que não existe a melhor blogueira, existe a que parece com o seu público, que se identifica com o seu público. Então, por isso que eu falo que é importante você selecionar, porque tem empresa que pode me contratar e eu não dar retorno porque meu público não se identifica com a empresa. Então, né, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas sempre tem um briefing, por exemplo, eu sempre pergunto, como você gosta da divulgação, qual o estilo, o que você quer que eu enfatize, mas sempre trazendo pro meu jeito, que eu acho que é o diferencial, né? Você tem que colocar a sua personalidade. E há aqueles produtos que é mais assim, questão de feedback a longo prazo. Que, por exemplo, uma marca de cuidados com o cabelo, com a pele. Aí você usa a longo prazo e depois passa o feedback pro seu público. Você acha que quando é assim, dá um engajamento maior do que quando é Eu acho imediato? que é o trabalho orgânico, que eu sempre falo sobre isso, que hoje as pessoas querem consumir o orgânico, que nada mais é do que o natural. Então, assim, uma coisa que está inserida todo dia no meu dia a dia dá muito mais credibilidade. É diferente de eu chegar aqui, todo mundo me vê todo dia eu maquiando com produtos da Eudora, por exemplo, aí do nada eu chegar falando sei lá, da Natura, que eu também uso, mas as pessoas vêm usando muito Eudora, por exemplo, né? Então, assim, é diferente, as pessoas, elas realmente prestam atenção. E acaba passando também mais um conforto Sim. pro seu público, porque Sim. eles veem que aquilo é Que você verdadeiro. está usando, exatamente. Então, é orgânico. Hoje, quando eu vou fechar com as empresas, eu sempre falo, deixa eu inserir isso no meu dia a dia, porque vai ficar muito mais natural e é uma coisa que eu vou estar usando. Um exemplo clássico disso é agora com a minha obra, né, que eu tenho vários parceiros e as pessoas se interessam muito mais, porque eu não tô só divulgando, eu tô fazendo a obra, então é diferente, eu também tô consumindo, né. Uma visão da blogueira pro público, né? Porque esse negócio que a Lawane citou, tipo um creme a pessoa usa. Porque o que a gente busca quando vai comprar, será que isso aqui é bom, não sei o quê? Aí tem lá a blogueira pra fazer esse papel, né? Gente, isso aqui é bom, gostei, aprovei. Aí sempre... E aí é outro ponto também. Grandes marcas hoje estão visando muitos micro-influenciadores. Por quê? Porque uma Andressa Suíta da vida divulgar, pra gente é muito distante. Né? A gente fala, não, mas a Andressa Suíta, ela tá sendo paga pra isso e, né, ela é muito rica, enfim, é diferente do que você ver uma personalidade da sua cidade, da sua região, realmente usando. É muito mais palpável, é muito mais próximo.
É por isso que você falou também, que é toda uma questão por trás, tem Sim. todo um trabalho, toda uma pesquisa. Sim. Aí a gente pode pensar que é fácil, mas não é só você Não pegar é. o celular, Não. gravar e divulgar alguma coisa. E sem contar que a gente tá dando nossa cara a tapa, recebe É a sua críticas, imagem, né? é nossa imagem, é cansativo, as pessoas colocam uma expectativa muito grande. E é uma coisa que, inclusive, até hoje eu tenho muito conflito, né? Eu sou muito simples, mas ao mesmo tempo eu tenho que andar arrumada. Aí quando eu tô arrumada, o povo quer que eu ande simples. Quando eu tô simples, o povo quer ver o glamour. Então é um conflito muito grande na minha cabeça, porque o povo quer ver simplicidade, o povo quer ver glamour, o que o povo quer ver, né? Aí quer ver de tudo um pouco. Então, assim, é muito difícil. E eu sempre falo que essa profissão, a gente tem sim os nossos privilégios, né? Então, não vou dizer que é difícil como qualquer outra profissão. Não, tem suas dificuldades, mas a gente também tem um lado positivo, né? Um lado bom. Que até eu brinco muito, eu falo, todo mundo quer ser blogueiro porque quer ganhar as coisas. É legal ganhar, mas tem um lado ruim, nem sempre você quer ganhar aquilo. E aí pra você negar é chato, sabe? Então, assim, às vezes sei lá, vou dar um exemplo bobo. Você tá de dieta e uma pizzaria quer te mandar uma pizza. E você fica, mas eu tô de dieta. Entendeu? Então, assim, tem os dois lados, mas sem negar, né, que a gente tem sim privilégios. Partindo para esse lado, como é que a senhora lida com as críticas da sociedade, assim, em geral? Graças a Deus eu não recebo muitas, né? Mais um ponto fraco, assim, que as pessoas aprenderam foi que depois que eu me tornei mãe, as pessoas querem falar dos filhos, né? E aí toda mãe treina na base. Mas eu tento, assim, não dar moral. Eu ou ignoro ou respondo de forma educada. Se bem que quando a gente é mãe, a gente não responde muito educado, não, tá, gente? Mas assim, eu tento ignorar. Porque quando a pessoa fala, quer dizer mais sobre ela do que sobre mim. Tem que ter muito esse cuidado, esse autocontrole, né? Sim. De lidar com as críticas, porque não é fácil. Não é fácil. E aí entra o psicológico, né? A pessoa ela tem que estar preparada para ela lidar com a internet, porque realmente mexe muito E com o nessa questão, psicológico. você acha que você se compara muito? Basicamente como você lidar com isso. Sim. Não tem jeito, a gente se compara, a gente se questiona, né? Sempre se cobra. Se cobra muito, mas é muito bom quando a gente tem nossa família e puxa a gente pra realidade, porque senão você se perde na internet, né? Você fica louco mesmo, buscando aquilo, e nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre ser reconhecido, né? Então eu acho que tem que haver esse equilíbrio. O pessoal que tá de fora, né? De certa forma, a gente acha que é fácil lidar com a internet, né? Mas a internet é uma coisa séria justamente para vocês, que é o trabalho de vocês, né? Que mexe isso. E lidar com críticas de internet, com pessoas falando, pela mensagem pelo celular. Mas de certa forma abala a gente, né? E vocês sempre têm que estar preparados. E tem todas as outras vertentes, né? Tem o risco de você perder sua rede social, que muita gente fala é só um Instagram, mas é minha fonte de renda. É a mesma coisa de você ter uma empresa e queimar a sua empresa. Você perder tudo, né? No portfólio. Tem também o fato das pessoas usarem nossa imagem para aplicar golpes, né? Por exemplo, teve uma época que hackearam meu Instagram e umas seguidoras caíram no golpe, transferiram o dinheiro porque confia. E aí, né, é chato, porque a pessoa fala, é uma influenciadora. Também tem a questão de fala, né? Tem que ser Sim, muito minucioso com o sim. que fala. Aí tem o lado ruim, né, e o lado bom, porque assim, às vezes você não consegue se expressar da forma certa e na vida real todo mundo fala aquilo, mas por você ser influenciadora tem um peso a mais e muita gente se sente ofendido, mesmo não sendo aquilo que você queria falar. Então eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala, né? Até a questão de peso, de emagrecer, porque às vezes a gente fala de uma forma normal porque é nosso dia a dia, mas tem muita gente passando por um problema, né? E aí você acaba ofendendo e aquilo ali gera uma problematização muito maior. Então assim, a gente realmente tem que ter um cuidado extra. E assim, como é que você se sente sendo influenciadora mesmo?
sabendo do peso que tem sobre você, de estar influenciando aquelas pessoas a comprarem, a fazer isso, fazer aquilo. Segurança. Você se sente muito sobrecarregada às vezes? Sinto, principalmente no nosso comércio, como tá, né? A gente tá passando por um momento muito difícil, financeiramente falando, para todo lugar, não é só aqui em Ceilândia. Então, todos os comerciantes estão sentindo, mas o digital é o que ainda ajuda. A gente também está passando por uma transição. Hoje as pessoas compram muito online, então é um investimento você contratar uma agência, você contratar um digital influencer, e a gente se sente sobrecarregado nesse quesito de você ter que dar o retorno, mas a gente faz nossa parte, né? E tem que esperar para dar certo, a gente tem que dar o nosso melhor. Em questão dessas, tipo, que tem loja online, né? Sim. Pede coisa pela internet, você também divulga algum? Sim, sempre acontece de ter, né, algum contrato de loja online. A gente se certifica antes para saber se é de confiança, ver se tem CNPJ, tudo certinho, né? Pra gente também não passar nenhum golpe. Que tem a segurança. Sim. E aí, agora assim, pra encerrar, eu queria saber se você tem dicas, assim, pra dar pra gente, né? Já que a gente tá começando nesse meio, nesse ramo, assim, das redes sociais. A gente como empresa, falando mesmo. Eu acho que hoje o principal é a constância, dia após dia mesmo. Conteúdos originais, né? Eu acho que é muito importante você ter sua personalidade, colocar sua personalidade. Outra coisa também que viraliza muito hoje é o Reels, né? Então, as trends, né, são muito famosas. Claro que você tem que adaptar a trend para a sua realidade da sua empresa, para você, né, não fazer qualquer coisa. E também ter mais de uma rede social, né? Dependendo do seu segmento, hoje o TikTok é uma plataforma que está em ascensão e a entrega também é muito boa. Então, eu também daria a dica de investir no TikTok. Então, muito obrigada, Luai. A gente agradecer aqui de novo pela sua disponibilidade. Obrigada. Assim, Seu tempo, né? Porque deve ser muito difícil arranjar um tempo, assim, pra Vocês toda hora tocam um despertador, viu, gente? É pra eu lembrar das coisas que eu esqueço. mas foi um prazer estar O prazer aqui foi nesse momento meu, com muito você. obrigada. Quando precisar, estou à disposição. Muito obrigada. a gente tem